Paz e graça, o nosso tema da palavra de hoje é Peniel, vidas transformadas. Existem lugares que parecem comuns, uma estrada, uma igreja, uma casa, um monte, um rio, mas depois que Deus passa por eles, nunca mais eles são os mesmos. Existe uma verdade, um princípio poderoso que encontramos na palavra de Deus. Não são os lugares que mudam as pessoas, são as pessoas abençoadas e transformadas por Deus que dão significado aos lugares. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Nosso texto lá em Gênesis 32, a partir do versículo 22, nos conta que Esaú estava vindo contra Jacó, cumprindo uma promessa que ele havia feito décadas atrás, que era matar Jacó. Está lá em Gênesis 27, 41. Então Jacó fica em Jaboque, que não tem nenhum significado importante, mas foi naquele lugar que ele teve um encontro verdadeiro com Deus e sua vida foi transformada. Interessante que houve outros momentos na vida de Jacó que foram mais gloriosos, mais maravilhosos, mais, como posso dizer assim, mais estrondosos. Jacó dorme e vê o céu se abrindo, uma escada que ligava os céus e a terra, e anjos descendo e subindo. Ele chamou aquele lugar de Betel, ou seja, casa de Deus. Logo depois, mais na frente, ele tem um lugar que ele dá o nome de Manaim, que quer dizer acampamento de anjos, ou seja, nesses lugares que ele ouve, que ele vê a grandiosidade de Deus, o céu se abrindo, anjos para todo lado, mas não houve uma mudança significativa em sua vida. Foi nesse lugar que não tinha nenhum significado importante, chamado Jaboque, que significava apenas um lugar de passagem, um lugar de travessia, que ali a sua vida foi transformada. Então, lugares não possuem poder por si mesmos. Pessoas acreditam que existem lugares mais santos do que outros, mas a Bíblia mostra outra realidade. O Monte Sinai só tornou-se conhecido porque Deus apareceu ali. O Carmelo tornou-se famoso porque Elias encontrou Deus ali. Belém tornou-se conhecida e famosa porque Cristo nasceu ali. Então Peniel se tornou famoso porque Deus encontrou Jacó naquele lugar e sua vida foi transformada. O poder nunca esteve no lugar, sempre esteve na presença de Deus. Deus transforma Jacó antes de transformar a sua história. O mais interessante dessa narrativa é que Deus não mudou a circunstância primeiro. Esaú ainda estava chegando, o problema ainda existia, o medo continuava lá, mas Deus decidiu mudar Jacó, porque Deus sabe que uma pessoa transformada, abençoada por Ele, enfrenta a mesma circunstância, só que de forma diferente. Antes de mudar o exterior, Deus muda o interior. Antes de resolver o conflito, Deus trata o coração. Antes de vir a vitória, vem primeiro a transformação. O nome daquele lugar mudou porque Jacó mudou. Então existe esse detalhe maravilhoso. Quem dá nome ao lugar é Jacó. Antes daquela noite era apenas Jaboque. Mas depois do encontro, depois que Deus o abençoou e transformou sua vida, lhe deu um novo nome que lhe chamou de Israel, ele disse: este lugar agora vai ser chamado Peniel. Perceba algo profundo. O lugar recebeu um novo significado porque uma pessoa foi transformada ali. Uma pessoa foi abençoada por Deus. Então agora ele vai abençoar o lugar. Porque Deus abençoa pessoas e pessoas abençoadas transformam, mudam os lugares em que vivem, mudam famílias, igrejas, gerações e até cidades. Nós costumamos pedir: Deus, abençoe a minha casa, mas Deus nos responde: primeiro eu vou abençoar você. Porque uma pessoa cheia da presença de Deus transforma qualquer ambiente. José entrou na casa de Potifar e Potifar foi abençoado. José entrou numa prisão e a prisão foi abençoada. José chegou no Egito e uma nação inteira foi preservada. Qual o segredo? Em Gênesis 32, 2 nos mostra: o Senhor estava com José. Logo depois, quando Jacó chega no Egito, lá em Gênesis 47, 7, diz que ele abençoou Faraó. Então isso faz toda a mudança na vida daquele povo. No versículo 27 diz que os israelitas foram prósperos no Egito, porque um homem abençoou o líder daquela nação.
Então hoje nós podemos ver que Peniel permanece vivo nas Escrituras, não por causa da geografia, não porque era um riacho, mas por causa da transformação de um homem ali, porque um homem encontrou-se com Deus e sua vida foi transformada. Esse princípio continua válido até os dias de hoje, porque é um princípio bíblico. Uma empresa pode tornar-se um lugar de testemunho, uma escola pode se tornar um campo missionário, uma casa pode se tornar um altar ao Senhor, uma cidade pode experimentar um verdadeiro avivamento. Tudo começa quando alguém encontra-se com Deus. Lá em Esther, é outra história maravilhosa da Bíblia, diz que o homem tramou toda a morte do povo judeu, e Esther era rainha ali da Pérsia, só que ela não queria entrar porque o rei não havia chamado ela, e se ela chegasse na presença do rei sem ser anunciada, ela morreria. Mas em Esther 4,14, Mordecai disse assim para ela: minha filha, quem sabe não foi por um momento assim que você chegou a ser rainha, não foi por este propósito que Deus te constituiu rainha neste lugar. Então no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que Esther, depois de 3 dias de jejum, ela vestiu-se seus trajes reais e chegou na presença do rei, e o rei estendeu o cetro sobre ela, e ali ela pôde fazer um clamor ao rei. Mas no hebraico esse texto diz que Esther vestiu-se do reino. Quando ela chegou na presença do rei, quem estava diante do rei não era Esther, era o rei dos reis. Por isso que ele estendeu o cetro para ela. Então quando nós nos vestimos do reino de Deus, quem chega no lugar não sou eu, não é você, é o reino de Deus que chega ali. Quando uma pessoa é abençoada por Deus, ela passa a carregar o reino de Deus por onde vai. Então ela carrega a presença de Deus e dá o significado novo por onde passa. E depois de tudo isso, lá em Gênesis 32, 31, diz que depois que Jacó foi transformado, amanheceu e era um novo dia. Mas Jacó era uma nova pessoa. Depois, no capítulo a seguir, no capítulo 33, no versículo 4, nos mostra o resultado disso. Esaú vem correndo e abraça Jacó. Não há mais mágoa, não há mais ódio ou vingança, apenas reconciliação. Talvez você esteja esperando algo diferente acontecer na tua vida, a solução, a resolução de um problema, mas Deus primeiro quer alcançar o teu coração, quer transformar você primeiramente. Porque talvez você ainda esteja esperando um lugar diferente, um emprego diferente, uma cidade, uma igreja diferente, mas Deus está procurando por pessoas diferentes que estão dispostas a lutar até serem transformadas, até serem abençoadas. Assim Ele muda o nome, muda a identidade do seu destino. Então essa pessoa passa a carregar a presença de Deus por onde anda, dando um novo significado aos lugares que toca. Porque Deus não apenas abençoa lugares, Ele abençoa pessoas, e pessoas abençoadas, pessoas transformadas por Deus, mudam, transformam o lugar onde ela vive. Então, meu irmão, receba essa palavra, seja transformado por Deus e passe a carregar a presença dEle por onde você for, transformando os lugares. Amém? Paz e graça, fiquem com Deus.